Com certeza. Não é verdade? Bom, vou começar a aula hoje. Eu sei que hoje é aula de matemática, mas eu vou mostrar para vocês um negócio. E eu quero que vocês descubram o erro. Vamos lá? E, ó, não é pegadinha. Não é meme de rede social. Não é meme de rede social. É fato... É página. Não é página, não. Presta atenção. É um fato verídico. Há uns 20 dias, mais ou menos, minha prima foi ao dentista e achou isso aqui, ó. Deixa eu pôr primeiro na ponta da agulha, peraí. E aí ela achou isso aqui, ó. Vou compartilhar com vocês e eu quero que vocês me falam onde está o erro. Dá para ver aí? Vamos ver quem acerta. Onde está o erro? Isso daí não é acento. Não tem nenhum acento. Não tem nenhum acento. É uma cadeira. Isso aí é uma cadeira. O pessoal lá colocou para não sentar. Mas tem um erro aí e eu quero ver se alguém do terceiro ano descobre. Sim, professora. Hã? O S antes do C. Não. Professora, respeite a oida. Respeite a vida, não sente neste assento. Não, acento é com S, né? Ah, exatamente. Esse acento que está escrito aí é acento circunflexo, né? Acento, não é? Tio, né? Isso aí é acento. Professora, eu não Acento entendi com isso C. daí. Então, onde está o erro? Na palavra acento. Esse acento aqui é com SS. Certo? Então, quando vocês verem aí acento com C, dá um toque, fala, amigo. Acento com C é circunflexo, frase, né? Acento agudo. Esse acento aí é de assentar-se, SS. Bom, vamos começar. Vocês puderam ver que eu coloquei lá como aula de hoje, que a gente vai rever os números romanos e depois a gente vai rever, a gente vai ver horas e minutos. Ah, esqueci de arrumar. Né? Professora, números romanos em matemática não era para ensinar em história? Não, números romanos em matemática. E aí, por que foi que a doida da professora colocou números romanos com horas e minutos? Alguém tem ideia? Sim, porque você vai ensinar números romanos em horas. As horas em romanos. Mais ou menos. O que acontece? Muito relógio, principalmente relógio de pulso, ao invés de vir com números algarismos numéricos, né? Eles vêm com números romanos. Né? E como a gente tem que relembrar isso, e é importante a gente relembrar, porque muitos de vocês vão se deparar com uma situação parecida com essa, certo? Aí os relógios não vão ter mais aquela relação numérica, aquele algarismo numérico que a gente conhece. Que página? Não tem página, isso aqui quem está dando é a professora. Depois eu falo para vocês qual que é a página. Pode ser? O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui uma revisão, porque eu parto do princípio que vocês viram esse assunto no segundo ano, né? Mas a gente vai revisar, porque o ano passado eu senti muita dificuldade dos meus alunos em fazer leituras de séculos, né? E aí depois eu percebi que precisava dessa conexão aí, já que o livro não trazia pra gente, tá? Então vamos lá, vamos partir do princípio que é assim. Primeiro a gente tem os símbolos romanos, né? Então a gente tem lá o número 1 romano, que equivale a este número, né? O número 5, o 10, então o 5 é o V, o 10 é o X, certo? O 50 é o L, o 100 é o C,
o 500, o D, e o 1000 é o M. O que é importante a gente relembrar? Estes símbolos, o I, o X, o C e o N, eles podem ser repetidos até 3 vezes. Então, na hora que eu for escrever uma numeração romana, se eu colocar uma dessas 3 letras mais de 3 vezes, a gente já considera que está errado. Porque o máximo é 3 vezes. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, certo? O número 3, a gente tem lá os três I maiúsculos. O 30 são 3X. O 300, 3Cs. 3000, 3M. Ok? Professora, eu peguei o jeito já. Oi? Já peguei o jeito do números romanos. Ai, que delícia! Que continue assim. Eu também já. Que continue Eu assim. não. Por causa que isso daqui, eu só sei. Professora, ó, o pãozinho não é... Peraí, Esther, deixa a Sofia falar. Peraí, só um minutinho. Fala, termina, Eu só Sofia. entendi era só do M, por causa que é de mil. Ó, É de M de mil. o que Professora, é... sabe como eu entendi? Porque o pauzinho não é 1, aí eu fiz o... Aí tá o pauzinho 3 vezes, que é o 3, e Isso. o X é 10. Aí 3 10 vezes mais 10 10. mais 10 é 30. Exato. E C O C é de é 100. 100. 100 mais 100 mais 100 é 300. E M 3000. Exatamente, porque o M é de 1000, né? A gente já pode pensar assim, ó. O I, a gente sabe que é 1, 2, 3. E continua depois o 4, 5, 6 numa outra sequência. E aí já vou explicar isso para vocês, tá? O 30 é o 10 3 vezes. Então, é o X 3 vezes. O 300 é o C de 100, certo? Então, a gente tem C de 100 3 vezes e o M de 1000 3 vezes, certo? Foi isso que eu percebi, porque Não podemos repetir mais do que 3 vezes. É só até 3 vezes. A partir daí... Isso Professora, daí... então, I de 1, V de 5, X de 10, L de 50, C de 100, D de 500, M de 1000. Exatamente. Tá? Então, a partir desses símbolos romanos, a gente começa a escrever outros números. Então, hipoteticamente, quantos anos a fulana vai fazer? Ela vai fazer 15 anos. Eu quero escrever 15 em número romano. Então, X é 10. 5 é o V. Então, aqui eu tenho 15. 550 em número romano. Professora, É o então, D. se eu quiser escrever 150, eu posso escrever o seu L, CL. Exatamente, 150. CL. Tudo bem? Sim. Tranquilo até aqui? Professora, mas também a gente também tem na primeira página, eu acho que é na primeira página do dicionário. Sim, a primeira página, nas primeiras páginas do dicionário tem, mas não são todos os dicionários que tem. Bom, aí aqui o que é importante a gente relembrar? Então, na escrita romana, um símbolo colocado à direita de outro maior, tá? Tem o valor somado. Então, por exemplo, eu coloquei aí o exemplo do número 12. 12 é o 10 mais o 2, certo? Se eu pensar... Desculpa, me deu soluço. Se eu pensar no número, o algarismo normal, né? Se eu for escrever número romano, eu tenho que pensar que o 10 o que é? O 10 o que é? É o X... E faz um pauzinho, mais um pauzinho. 2. Tá? Então, o número maior sempre vai ter que estar na primeira locação aqui, quando a gente for fazer
os números romanos. Então, se eu for escrever 2020, por exemplo, alguém sabe como eu escreveria? Sim, faz dois pauzinhos. Dois Faz... pauzinhos. 2020. M, dois pauzinhos. Dois M's. Quanto que equivale 10? Qual que é a letra do 10? Sim. Professora Marcela, Pode falar. a Clarice disse que a internet dela tá caindo. Tá bom, fala para ela ir tentando, tá bom? Então, aqui eu tenho 2000. Se eu fosse fazer o 20, 10 mais 10. Então, em primeiro lugar, eu sempre vou colocar a numeração maior. Agora, deixa eu pôr vocês aqui desse ladinho. Se eu preciso fazer um número menor do que 10, por exemplo, né? Eu vou ter que subtrair. Se eu for subtrair o número, porque vocês veem lá, olha aqui, ó. Lá eu tenho esses símbolos romanos que são os símbolos principais. A partir daqui, eu vou ter que começar a pensar como colocar esses números, como escrevê-los, certo? Então, quando eu vou ter que... Então, assim, não existe 9 aqui nesses símbolos romanos. Existe? Não existe. Eu vou pensar que eu vou ter que começar a fazer subtração. Então, eu vou sempre pegar um número maior, que é os 10, no caso, se eu for escrever o 9, eu vou pôr lá um 10. E tenho que subtrair quanto para ele virar 9? Eu tenho que subtrair 1. Então, eu vou colocar 10 e o 1 na frente. Certo? Aqui eu tenho o número 9. Vamos pensar em outro número? Para a gente pensar. Se eu fosse escrever o número 19, como que seria? O X o X menos 1. 19. 19. 20 menos 1. 20 menos 1. Então, eu ponho os maiores para trás e o 1 para frente. Eu estou aqui escrevendo 19. Certo? Tudo bem? Então, as regrinhas de ouro para o número romano são essas aqui. Na escrita romana, um símbolo colocado à direita de outro de maior valor tem o valor somado. Então, aqui o 10, aqui o 2, eu tenho 12. Um símbolo colocado à esquerda, então, antes de um número de maior valor, eu vou subtrair. Então, aqui no caso do 9, eu vou escrever o 10, que é o x, e vou tirar 1. Então, vai ficar ix. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Sim? Aqui eu fiz uma lista para vocês. Olha que loucura. Fiz não, peguei, né? Essa lista pronta de números romanos. Então, olha lá. O 1, o 2, o 3, o 4, quanto que é? É o 5 menos o 1. Certo? O 5. Agora eu vou ter que fazer o quê? Pegar o 5 e somar ele para eu ter maiores números. Então, 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, mais 3, 8. Certo? O x é o 10. Eu preciso subtrair 1 para ter 9. Depois o x é o 10. E assim até o final. Olha lá. Olha aqui, ó. O 80 como que é? É o 50. Professora, precisa decorar isso de cor? Não precisa decorar isso de cor, mas a gente precisa saber como fazer. Tá? O que a gente precisa saber de cor é isso aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Isso aqui a gente precisa saber. O I é 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100, o D
D é 500, o M é 1000. Isso aqui eu preciso saber de cor, para que eu possa fazer isso aqui. Só que eu não vou exigir isso de vocês, certo? Eu não vou saber, eu não quero saber que vocês sabem fazer do 1 até o 100. Não é essa a proposta. Mas a proposta é que a gente comece a olhar para esses números e pensar como eles são montados. Certo? Sim ou não? Até aqui, alguém precisa não está entendendo? Alguém precisa de ajuda para entender? Não. Professora, ele é quanto mesmo? L? L, 50. Então, aqui, ó. 61, por exemplo. 50 mais 10, 60. Mais 1, 61. Certo? Aqui, por que está XC? Porque C é 100. Aí eu preciso subtrair 10 para eu ter 90. Certo? Tudo bem até aqui? Professora, a gente vai aprender isso no livro? Não. Tá? Ah, mas professora, se eu não vou aprender isso no livro, por que é que você está me ensinando isso? Você está me fazendo pensar nisso aí. Porque, como eu falei para vocês, tem relógio que não é o algarismo numérico que nós estamos acostumados, né? O algarismo greco-romano, que é o que a gente está usando normalmente. São esses números que a gente vê no relógio, né? Ah, mas professora, se do relógio vai do... Daí tem na igreja. Tem, Matheus? Isso é um relógio da igreja. Não sabia. É verdade, eu já vi um desse. Porque o que acontece? Se a gente vai se deparar com isso, por exemplo, numa leitura de século, em algum livro, a gente vai se deparar com um relógio escrito com números romanos. Quando a gente está lendo o livro, nos capítulos dos livros, a gente coloca lá 1, 2, 3, 4 em algarismo romano. Eu mesmo, quando coloco os vídeos lá no YouTube, quando eu coloco 1, 2 e 3, eu uso o algarismo romano, tá? Então, o algarismo romano não é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro, mas a gente tem que ter o conhecimento de como montar. Ô, professora, então por que você faz assim, né? Você pode judiar um pouquinho da gente, tipo assim. A gente tem que decorar isso. Você não pode dar nos pontos. Assim, você coloca, tipo, as páginas em número romano. Ah, professora, eu fiquei triste. Professora, eu fiquei triste porque a gente não vai aprender. A gente vai aprender no livro. Porque se a gente não aprender no livro, a gente não vai poder fazer exercício. E eu quero fazer exercício para ensinar isso. Nós vamos fazer exercício. Ah, não. Falei não. Tá? Então, o que vai acontecer? Deixa eu lembrar qual é o próximo slide. Ah, tá, beleza. Então, é assim. Como eu falei para vocês, a gente vai ter relógios com algarismos romanos. A gente, toda vez que estiver lendo alguma história, vai falar século XVIII, século XIX, século XX, vai estar escrito em algarismo romano. Vai ter livro que os capítulos estarão em algarismos romanos. Então, a gente precisa estar habituado aos algarismos romanos. Quando chegar lá no 4º ano, vocês vão ver o algarismo romano de novo. Aí vai estar no livro, porque eu já sei. Vai estar no livro, tá? Mas, assim, muito rapidinho. Então, para que vocês não esqueçam, que vocês já viram em anos anteriores, e a gente não passa despercebido por algarismo romano, eu achei legal a gente entrar com o algarismo romano hoje, tá? O que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui. Ah, eu fechei. Então, o que vai acontecer? Hoje, no final da nossa aula, se abre. No final da nossa aula, eu vou deixar lá a lição do Sponte, tá abrindo. Tá? Prof, lá no final da nossa aula, eu já te mandei a carta do Curupira, já te mandei as lições. Eu vi lá. Você viu? Eu não li ainda, mas eu vi. Professora, Professora, eu acho que eu esqueci de te mandar, não. eu coloquei.
Eu coloquei a carta do Curupira, eu coloquei em código para ficar menos maligno. Nossa, eu tô até com medo depois dessa. Eu li que você escreveu isso, inclusive, né? Ó, então, acabando a nossa aula, vai ter lá no Esconde, exercício de fixação. Então, vocês no primeiro exercício vão representar os números algarismos romanos. Depois vocês vão exercitar o que a gente falou, quando a gente tem que colocar o número maior na frente, o menor atrás, o número menor na frente, o número maior atrás. Então, aqui um exercício, tá bom? E um terceiro exercício, aqui, ó, represente números romanos. Então, uma dezena e meia, duas dezenas. Então, vocês vão ter que pensar, em primeiro lugar, como vocês vão colocar a numeração alfarromérica, tá bom? E depois, como que vocês vão escrever aí ela em números romanos. E depois, vocês vão desenhar um relógio para cada situação aqui. Só que um relógio com números romanos. Tá? Vocês vão desenhar lá um relógio com número romano. Que horas que você acorda? Aí vocês vão colocar o ponteirinho. A hora que vocês almoçam, ponteirinho. A hora que inicia a nossa aula todos os dias. E a hora que vocês dormem. Aqui tá a parte mais difícil dos exercícios. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Professora, como que coloca meia-noite? Ah, e agora a gente vai aprender isso. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, com relação aos números romanos, está aqui o exercício que vai ficar lá no Esponte, no Google Sala de Aula para vocês realizarem, junto com a lição do livro. Deixa eu agora ir É que para... às vezes, professora, eu durmo meia-noite. Ah, que bonitinho, né? Só que não na semana, porque na semana tem que ser 10 horas. Sim, sua mãe pega você, puxa você pela orelha. Mas, tipo, sábado e domingo eu acordo eu durmo meia-noite. Então, vamos lá, ó. Agora sim a gente vai pro livro, tá? Aquela lição dos números romanos é para quando? Eu vou colocar lá no Esponte. Eu vou deixar para entregar até sexta-feira. À medida que for fazendo, eu vou concluindo. Sexta-feira, professora. Sexta-feira, logo sexta-feira. Até sexta-feira. Se quiser hoje, manda hoje. Se quiser amanhã, tá? Então, como eu tô mandando lição do livro mais do caderno, eu tô ampliando um pouquinho o prazo. Então, até sexta-feira vocês podem enviar. Ô, professora, você pode fazer uma coisa pra mim? Diga. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Peraí, que eu não tô dando lição. Eu vou te mandar no chat, porque senão... Tá bom? Manda no chat. Então, agora sim, todo mundo abrindo o livro, página 128. Pro, a página é 128, né? É que página, Pro? 128. Prontinho? Então, olha lá. O que o livro traz pra gente? Para medir o tempo, né? A gente já conversou isso em outras unidades, principalmente em história, e se eu não me engano, foi no primeiro volume, tá? Deixa eu ver aqui o que a externa lá, a Sofia mandou para ele. Peraí, Sofia, você me pegou no pulo agora. Então, vamos lá. Ó, como a gente conversou, então, voltando, recapitulando o que eu estava falando, eu acredito que foi no volume 1 ou no volume 2 no máximo, a gente falou como que se media o tempo há alguns milhares de anos atrás, e a gente viu que a gente existiam duas ferramentas naquele momento ali que a gente estava estudando, que era a ampulheta e o relógio do sol, entre outras formas de medir o tempo, né? Só que
o tempo vai passando, ou melhor, esse sistema que depende de areia ou de sol, ele poderia ser falho para medição de tempo, né? Então, por uma razão muito natural, essas ferramentas de medição de tempo foram substituídas por relógio, né? À medida que a tecnologia vai avançando... Oi. Pode falar. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Mas nesse negócio aqui, que faz assim, de areia. Como que se mexe nele? Você vira. Então, Sim, ficava... Eu quando... sei, é só virar. Aí, o que vai variar o tempo, a medição de tempo é o tamanho da ampulheta. Se ela é uma ampulheta menor, se ela é uma ampulheta maior, tá? Então, se vai medir 1 hora ou se vai medir um dia, vai depender do tamanho da ampulheta, da quantidade de areia. É isso que você quer saber, não é? Não, tipo assim, por causa que como que vai contar os segundos, os minutos? Não, no caso da... então, daí uma necessidade de você ter um relógio, aí daí essa necessidade vai surgindo com o tempo de você ter um relógio para medir também os segundos. A ampulheta e o relógio do sol, ele se baseava em coisas mais naturais. Então, assim, primeiro a areia, que ela só media o tempo e de acordo com o tamanho da ampulheta. E o sol, ele podia, naquele dia nublado, não fazer tanto efeito para medir o tempo, né? Então, começa-se a surgir uma necessidade, à medida que avança a tecnologia, de se avançar as tecnologias também para medir o tempo. Certo? Por exemplo, o relógio de sol, à noite, ele não mediria o tempo, mediria? Porque precisa do sol para fazer a sombra e da sombra se medir o tempo. Não é? Então, e a ampulheta, se você não estivesse no momento exato que acabou o último grão, que desceu o último grão, você já perdeu o tempo de virar a ampulheta. Então, as coisas vão começando a ficar um pouco mais complexas quando se precisa de mais informação do tempo. E aí surgem os relógios, que aí eles vão te dar a hora, o minuto e o segundo. Certo? Professora, você pode repetir de novo por causa que a internet travou. O que eu falei, Sofia, é assim: a ampulheta e o relógio de sol, eles eram ferramentas para medir o tempo, mas elas não eram tão eficazes. Exemplo, com relação ao relógio de sol, se à noite haveria medição de tempo? Não, porque não tem sol. Não então, tem sol. Passava a não se medir mais o tempo através do relógio de chão, que dependia do sol. Da ampulheta, desceu o último grãozinho. Se você perdeu o tempo de mudar a posição dela, o que estava para baixo subir, você também perdeu o tempo. Então, à medida que houve uma necessidade de se medir melhor o tempo, e também com o avanço das tecnologias, começa a se desenvolver um relógio. Professora, também entendi, já ouvi que tem uma ampulheta. E quando acaba o tempo, é o tempo que você tem para responder. Ah, eu não sabia. Eu sou péssima para jogar. Mas como você conta a ampoeira? A cada... Na ampulheta? Você vai contando 7, 10, assim? Então, não existia meios de você falar, agora, por conta da onde está a altura da areia, é 7,5. Não tinha como fazer isso. E aí, pensam vocês assim, ó, a pessoa dormia. A ampulheta parava de descer areia, certo? A pessoa perdeu o tempo, ela tinha que acordar no meio da noite para virar a ampulheta para saber que hora que era o dia seguinte. Então, a necessidade faz surgir novas coisas, novas formas de medição. Peraí, depois você responde a pergunta que eu te mandei no chat? Mandou no chat? Espera aí, professor. Eu vou... Entendeu? E aí, se você entendeu. Beleza, turminha?
Tranquilo até aqui? Então, vamos lá, ó. Então, a gente, com o passar dos tempos, cria-se novos modelos de relógio que se pode medir com um pouco maior de precisão e a qualquer momento daquele dia e de maneira que você consegue visualizar mais fácil o tempo, né? Então, vai se criando modelos baseados no funcionamento de ponteiros, porque o primeiro relógio ele é de ponteiro, ele não é o analógico. Então, o primeiro relógio é esse aqui. Oh, perdão, falei errado. O primeiro relógio é o analógico, não é o digital, tá? Então, o primeiro relógio ele vai surgir, ele vai ter ponteiros, e aí ele começa a apontar qual que é o horário, de qual é o minuto, e qual é o segundo. Ele começa a dar mais informações de fácil visualização para aquela pessoa que precisa saber de horário, né? E esse relógio ele passa a funcionar por engrenagem e não mais por areia para medir o tempo ou o sol, se fosse o caso. Então ele começa a ter engrenagem, aquelas pecinhas que ficam atrás do relógio. Quem já viu o relógio quebrado sabe o que eu estou falando, né? Tem um monte de pecinha para fazer funcionar os ponteirinhos, certo? O que é importante... Mas eu já vi também, não um relógio desse daqui, o relógio digital, mas eu também já vi um diferente desse. Tem vários modelos de relógio, vários modelos. Tanto de pulso como rádio-relógio, despertador, né? Tem vários tipinhos de modelo. O que é importante a gente saber? Toda vez que eu falar em hora, a gente vai usar este símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? H. Sim. O H, né? Então, toda vez que a gente falar em horas, a gente vai usar o H. E toda vez que a gente falar em minutos, a gente vai usar o min. Ai, professora, eu vi uma vez escrever HS para falar de horas. Português, mente falando, HS está errado, tá? Sim, se a gente for levar o pé da letra e escrever horas com HS, está errado. O correto é apenas o H e o ponto ao lado. Tudo bem, terceiro ano? Por que ponto? Por que ponto? Porque a gente está abreviando. Tá bom? Então, o relógio, ele é dividido em 12 partes iguais. O que eu quero chamar a atenção para vocês, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu vou aumentar aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. Entre um número e outro, a gente tem aqui os 4 pauzinhos, estão vendo? Por quê? Se o 12 é o 00 do relógio, né? O 12 equivale ao 00 do relógio. Aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? Então, aqui eu tenho a contagem de minutos. Então, do 00 ao 5, eu tenho que ter os minutos. Tem 71, 72, 73, 74, 75. Certo? E esse relógio mais fininho, ou esse relógio mais fininho, esse ponteirinho mais fininho, ele vai contando segundos. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo o relógio analógico, como eu falei para vocês, o relógio digital. O relógio digital, ele é mais comum para quem usa aí despertador, está acostumado com ele, né? E aqui temos outro relógio também. E aqui ele está apresentando para a gente. Então, o ponteiro menor, ele faz a contagem de horas. O ponteiro maior, ele faz a contagem dos minutos. E esse mais fininho aqui, que nem sempre é vermelho. Ele pode... falta 1 minuto. Sim, eu sei. Ele vai fazer a contagem de segundos. Tá bom? Falando em horário, falta 1 minuto, vamos encerrar e vamos retornar no link. Todo mundo retornando. Viu, Bruno? Todo mundo retornando no link.